Testando o som, agora foi, tudo bem. Problemas técnicos. Ainda bem, gratidão família e equipe lá atrás que avisou que não tava pegando som, agora foi, né? Muito bem, muito bom. Então eu vou começar de novo falando desde o início. É um prazer estar aqui, é um prazer estar fazendo essa live. É uma live de literatura sobre as referências de Caramujos, da composição de Caramujos, do Canto dos Carijós. Hoje faremos uma live sobre o prólogo, que é o início, e a primeira música, que se chama Caramujo, tá bem? Hoje não vai ser tanto música, então vai ser mais literatura mesmo, a gente está sabendo as referências para essa composição. Hoje é o primeiro episódio de uma série de 8 EPs que vai sair aí durante o mês. Acho que eu vou fazer uma vez na semana, né? Então, é isso, né? A gente vai começar falando de Caramujo, a primeira música, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Quem tá chegando, quem não chegou ainda. De repente chegar aqui. Testando. Tudo tá ouvindo? Aumentar o ganho aqui, de repente. Opa! É isso. Beleza. Seja bem-vindo, Rodrigo. Legal, né? Já ouviu o álbum, Rodrigo? Escuta lá quando puder, não escuta agora, escuta depois da live, né? Então, antes da gente começar, a gente vai escutar a primeira música, né? Pra estar dialogando um pouquinho sobre ela, ok? Essa música, ela se chama Caramujo, diferente do nome do álbum. O álbum é Caramujos. Essa se chama Caramujo. Vamos lá, let's go!
gosto bastante dessa música. Essa nossa primeira música do álbum, né? Ela tem. A gente pode começar falando dos instrumentos, né? Ela é uma música que começa com as sementes, fazendo uma ambientação. Aí entra sino, né? Toca a flauta pan, né? Entra didgeridoo, né? Depois entra hang drum, entra flautas, né? Muito bem, bem legal. Agora a gente vai para uma parte. Se lembra da aula que vai pro slide? Então, eu preparei um slide bem legal aqui, ó. Vamos lá? Transição. Uou, que bonito. Vou tentar colocar slide câmera então. Estamos aprendendo aqui a mexer, viu? Vamos. Então tá, olha só. Essa ilustração aqui, né, que a gente vê do nosso álbum, ela é feita pelo Javier Alves, que é o nosso design também no nosso projeto, né? Ele fez a parte todo o design gráfico do álbum. Se estiver assistindo aí, Javier, gratidão por esse belo trabalho, essa bela composição, né? Que é esse caramujo. A gente vai ter uma live especial falando sobre esse caramujo específico do álbum, né? É, que é, é que é a música O Mensageiro. A primeira música que a gente ouviu aqui nessa live, que começava com os didgeridoos, ela se chama O Mensageiro. Então a gente vai falar um pouco futuramente sobre essa live, essa música em específico. Hoje a gente vai falar do prólogo e da primeira música, é... Caramujo. Tudo bem? Equipe técnica falando que não tem volume. Ah, beleza. Agora deve ter, né? Tá certo. É... Vamos lá, então. Repetindo, esse caramujo que tá aqui no álbum, ele tem as referências dele estão em outra música, se chama O Mensageiro. É a nossa sétima música do álbum. Então, sobre essa ilustração a gente vai deixar para falar em um próximo episódio quando ser a música O Mensageiro. Aumentar um pouquinho mais o mic, é isso? Tá bom, beleza. Acho que tão ouvindo agora, né? Bom, legal. Perfeito. Vamos lá então, vamos seguir então. É, para iniciar, a gente vai falar então da parte da geocronologia da história da Terra. Peraí, deixa eu ajustar aqui que eu acho que colocar mais pro lado. E aí, muito bem. A geocronologia da história da Terra. Se vocês perceberem assim o álbum, ele conta uma história do início ao fim. Ele conta uma história sobre o patrimônio cultural daqui da cidade de Santa Rosa do Sul. Mas quando a gente fala de história, a gente não está falando só apenas do município, mas sim de todo o contexto para formar esse município. Então, se a gente tem 40 anos de município, por que não falar então da história do que aconteceu antes, né? Essa música especificamente, ela fala
das primeiras civilizações que aqui chegam dentro da costa do Brasil, né? Dentro do nosso litoral. Por que eu botei geocronologia ali? Para a gente falar, entender um pouco mais de como a Terra se criou. Por que existe nossos morros? Por que existe nossos as nossas a geografia do nosso país, né? Então, para iniciar, a gente pode falar que a Terra é dividida em quatro grandes eons, começando a 4.540 meganuns. Lembrando que cada meganum é referente, é igual a 1 milhão de anos, né? Então, essa é a idade aí da Terra, né? E nesse processo aí da Terra de se desenvolver, a gente consegue perceber que ela passa por vários rebuliços, né? Seja as placas tectônicas se movendo, os vulcões explodindo, né? A gente pode pensar assim, os primeiros seres do nosso planeta Terra, os protozoários, as bactérias, né, que lá dentro do mar que se criaram. Depois qual foi os primeiras espécies que a gente tem na Terra? As algas que começaram a produzir o oxigênio, né? Pós algas, quantos outros seres não se criaram nesse período, né? Então, é muito legal a gente ter consciência de quanto tempo essa nossa Terra se formou, quanto tempo ela é, foi gerada para chegar até aqui, né? Nesse processo, além do fogo, né, que surgiu das placas tectônicas e os vulcões, a gente teve muitas eras do gelo, né? Que eram as eras do gelo? Bom, o próprio nome diz, né? Uma grande era, uma grande quantidade de tempo que cerca de 30 a 70% do planeta ficou gelado, ficou frio, né? Então a gente teve vários períodos de geleiras, vários períodos de glaciação do planeta Terra, né? Principalmente nos nortes, né? Nos polos, norte e sul, e assim nas suas, é, nos seus, nas suas extremidades, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma glaciação, a gente está falando que o mar congelou, onde era água congelou, logo as planícies mudaram, né? Teve uma mudança de relevo, né? A gente fala aqui aconteceram pontes terrestres. Por exemplo, a gente sabe das populações. Vamos falar um exemplo nosso aqui, né? A ilha de Florianópolis, né? Quando o mar baixou e teve uma geleira, há estudos arqueológicos que as primeiras populações da grande ilha de Florianópolis, elas vieram aparecer ali passando por terra. Quer dizer, eles não precisaram passar o mar para estar na ilha, né? Elas passaram por terra. Então a gente tem também lá no hemisfério de Beringer, que é a divisão entre a Rússia e o Canadá, né? Lá no norte a gente tem a primeira passagem dos seres humanos. Como é que os seres humanos chegaram aqui na América, né? Através lá saíram da África e passaram lá no, é, nesse hemisfério de Beringer, né? De acordo com o calendário mitocondrial, os humanos modernos migraram da África depois da glaciação Riss no Paleolítico Médio, durante o estágio de Imen, se espalhando por todo o mundo livre de gelo durante o Pleistoceno tardio, né? Então, daqui a gente está falando de 300 mil anos atrás, né? 300 mil anos atrás, olha só, que interessante. Vamos aproximar mais perto da gente. Na glaciação Urmi,
teve durante a última parte do Pleistoceno. A glaciação Urmia, para a gente se situar, foi a última glaciação da Terra, a última Era do Gelo. Não sei se vocês já viram aquele filme Era do Gelo, sabe? Era do Gelo, que tem o mamute e tem aquele cara olherudo que não para de falar, e tem o Dente de Sabre. Então a gente está falando exatamente daquele período ali, né? Daquelas pessoas, daquelas pessoas não, daqueles povos, daqueles animais ali. Então essa última glaciação, ela durou de 110 mil anos antes do presente até 10 mil anos antes do presente. Ó, a gente está chegando mais perto. Esse período todo era chamado de Era Pré-Colombiana, né? Os primeiros povos, os pré-colombianos, que habitaram a nossa América Latina. Muito bem. Nesse período havia uma megafauna. Por que o nome megafauna? O próprio nome já diz, né? Megafauna. Mega de grande, né? Então a gente, vamos ver, lá desse filme, a gente via os mamutes, a gente via os mastodontes, a gente via os dentes de sabre. Para quem não sabe, o leão-baio que tem aqui na nossa serra, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Que ainda é um grande felino que as caças não mataram, né? Que ainda existe, a gente consegue... Não quero apreciar no meio da trilha o leão-baio, né? Porque imagina você fazendo a trilha e se encontra com o leão. Nossa senhora, o coração deve ir às alturas, né? Ele é um descendente dos dentes de sabre, né? Os leões que a gente vê hoje em dia são descendentes dos dentes de sabre. Então lá, há 18 mil anos atrás, a gente conseguia ver preguiça gigante. As nossas preguiças, que são pequenas, tinham mais de 30 metros de altura. Então imagina você ver uma preguiça de 30 metros de altura. Cara, é muito louco. É muito doido isso, né? Nossa senhora. Por que esses bichos desapareceram? Bom, olha esses rebuliços tudo, né? De vai gelo pra cá, vai mar pra lá, é vulcão, é meteoro, sabe? E tirando a caça também, né? Nesse período já havia seres humanos. Depois dos Homo erectus, Neandertais, Homo erectus, antes do Homo sapiens. Então, nesse período, o ser humano já utilizava da caça desses animais. E aí, então, aí veio as primeiras extinções desses animais. Um outro exemplo bem bacana da gente falar da megafauna é os tatus gigantes. O que são os tatus gigantes? Cara, são tatus de quase 20 metros de altura. Imagina um tatu desse, tatu bola desse tamanho. Rapaz, a gente tem um exemplo bem bacana aqui perto de Santa Rosa do Sul, que é ali em Timbé do Sul, na beirada da serra. Se não me engano, em Jacinto Machado também tem, que são as paleontocas. As paleontocas são sítios arqueológicos desses tatus gigantes que passaram por ali. Certamente, as paleontocas também não eram só abrigos dos tatus. Óbvio, tem muitos lugares, por exemplo, em Urubici, que tem paleontoca que foi habitada por indígenas lá, né? Por outros povos humanos. Muito bem. No final, então, né, dessa glaciação de Worm, né, nessa parte do Pleistoceno, então a gente encontra há 6 mil anos atrás, estamos chegando perto da gente, estamos chegando, a gente encontra um aumento do nível do mar, né, porque logo a glaciação está terminando, a era do gelo termina, o que o gelo faz? Descongela, né, descongelando, a maré aumenta. Certo? Então, há 6 mil anos atrás, a gente consegue ver um considerável aumento do nível do mar, o fim da era glacial. Há registros que nesse período o ser humano já estava aqui no litoral catarinense, já havia humanos vivendo aqui na nossa região.
Um exemplo deles é que o mar, ele foi até a beirada da serra, a beirada dos cânions. O mar chegou lá. A gente consegue ver exemplos nas rochas quando a gente vai nas furnas em Sombrio, né? O que é aquela furna enorme lá, as grandes furnas? As pedras de Torres também, da Guarita. A gente consegue ver nitidamente onde é que o mar foi, onde é que o mar chegou. Então, esses morros que a gente tem aqui em volta da cidade, todos eles se tornaram grandes arquipélagos de ilhas. A gente tem aqui no Brasil hoje o arquipélago de Fernando de Noronha, né? São várias, um contexto de várias ilhas. Imagina esses morros aqui da região sendo ilhas, né? Aqui onde eu tô, que é o centro da cidade, era água, só mar, né? E, então, a gente vê registro de grandes populações que moravam nas encostas dos morros, né? Porque essas civilizações, os ancestrais deles, já sabiam que as águas iam retornar, as águas um dia retornariam, né? Então eles tinham a tradição, o costume de fazer suas moradias nas encostas do morro, nos topos dos morros, né? Que sabiam que a água não iria invadir eles. Então a gente encontra muita população pré-incaica, pré-colombiana, com moradias nas beiradas dos morros. Claro, as que não foram destruídas pelo Império colonizador, né? Que a gente sabe que tem muito registro de templos e coisas que foram destruídas pelos colonizadores. Mas enfim, continuando, né? Ao longo do tempo, o oceano foi abaixando. E até 2.000 anos atrás, a maré está como nós conhecemos hoje em dia. Então, nesse eu pulei uma informação, peço perdão. Há 6.000 anos atrás, aqui a gente está em torno de 40 metros, 40 quilômetros distante do mar. Há 6.000 anos atrás, o mar estava a 120 quilômetros distante da onde está. Então, se a gente quisesse tomar um banho de mar há 6.000 anos atrás, a gente teria que andar 120 km em direção ao mar. Cara, é uma distância como daqui até Laguna, em Bituba. Ô, Rodrigo é de Laguna. Olha aí, Rodrigo. E eu ia até, como eu ia até Laguna de a pé para tomar um banho de mar. Imagina, né? Seria uma caminhada em tanto por causa de um banho de mar. Beleza? Muito importante, muito legal falar. As glaciações, o final dessas glaciações é a marca dos dilúvios na Terra, certo? Então a gente consegue ver o final dessa última glaciação de Worm registrado na Bíblia Sagrada, né? O dilúvio de Noé, da Arca de Noé, todas essas coisas, tá tendo um registro arqueológico agora muito, muito assim, ó, do dilúvio nesse período, né? Então, alguns falam que foi a revolta dos deuses, né? A revolta de Deus aqui na Terra. Então, há vários tipos de estudos sobre essa temática, o final das glaciações. E isso tudo é muito incrível porque é a nossa história, né? Então, aqui a gente já sabe mais ou menos a referência da primeira música, Caramujo, né? Ah, Renan, como é que surgiu essa ideia? Por que Caramujo? Bom, eu tava fazendo uma trilha num desses morros aqui da cidade e de repente eu encontrei um caramujo e um morro tipo de 100 metros de altura. Como encontrar um caramujo de praia num morro de 100 metros de altura, né? Bom, deve ter alguma coisa ainda. Então comecei a estudar por que havia um caramujo a 100 metros de altura se ali não tinha mar, né? Se o mar já tá bem longe daqui. E aí então eu descobri que populações viviam, né, nesses lugares e se alimentavam dos moluscos. O que a gente está falando? De quem a gente está falando? A gente está falando dos sambaquis, né? Os sambaquizeiros.
né? População aí muito famosa dos nossos sítios arqueológicos. Vou passar aqui as imagens, então, ó, trazer um pouquinho. Aqui eu trago a imagem dos éons, né? Que esses grandes milhões de anos e as eras e os períodos que a gente passou, né? Só nessa história, então, é, 4.500 milhões de anos atrás, né? Eu adoro esses gráficos, assim, né? Que, que trazem, assim, em espiral. Como a espiral é legal, né? Então, aí, a gente vê a origem há 6 milhões... 4 milhões e 600 mil anos atrás, a gente vê a origem do nosso sistema solar, né? Para depois entrar na origem do nosso planeta. Quantos períodos estamos, não passamos, né? Quantas histórias. Até chegar ao quaternário, né? O período que nós, seres humanos, estamos reinando, né? Olha que legal. Pré-cambri... Pré-câmbrico, né? Depois câmbrico, ordovícico, silúrico, devônico, carbonífero, pérmico, triássico, presença dos dinossauros, ó. Jurássico, Cretáceo, Cenozoico e Quaternário. Nós, seres humanos, estamos aqui, né? Muito bem, então. O próximo slide, aqui, ó, como é que um gráfico aí como é que o ser humano chegou na América do Sul, né? Iniciando lá no deserto do Saara, lá na África. A história sobre Adão e Eva surge lá da África. Então, o Éden, que é descrito na Bíblia, ela tá lá para aqueles lados, tá bem? E sim, essas pessoas eram negras. Por exemplo, os filhos de Noé eram negros. Um dos filhos de Noé é um dos imperadores, um dos primeiros imperadores do Egito. Então a gente consegue ver a cor da pele desses homens, diferente do que a gente vê nas histórias bíblicas, né? Normalmente eles trazem pessoas brancas, né? E aí então, né? Passando da Ásia, foi para a Sibéria. Aqui já os Neandertais, né? Passa o Estreito de Bering ali, ó. Vai pro Alasca. Depois para América do Norte e depois chegando na América do Sul. Então aqui, né, no México a gente consegue ver os maias, os astecas e depois a América do Sul aqui os incas, né? As populações, uma das populações mais avançadas que a gente teve do nosso planeta. Muito bem. Então seguimos, vamos em frente. Então falar um pouco sobre os sambaquis, né? O sambaquis é o registro das primeiras civilizações que temos historicamente no nosso litoral brasileiro, principalmente no litoral de Santa Catarina. Então a gente encontra vários sítios arqueológicos dos sambaquizeiros, né? Esses homens eram chamados sambaquizeiros. A palavra sambaquis significa monte de conchas. Então, que é normalmente o que a gente mais conhece. O sambaquis. Quando a gente fala os sambaquis, a gente não tá falando das estruturas, a gente tá falando dos sambaquizeiros, né? Então, eles chegaram por aqui no litoral há 6.000 anos atrás.
A palavra sambaqui é formada por duas palavras de origem tupi-guarani. Tambá, que significa monte, e que significa concha. Ou seja, sambaqui significa monte de conchas. É um sítio arqueológico que se apresenta como uma elevação na paisagem, formada por grande quantidade de carapaças de moluscos. Estes sítios também podem ser chamados de concheiros, casqueiros e cenambis. Então, por que é isso? Esses sambaquizeiros, eles se alimentavam dessas conchas e desses moluscos, né? Por não ter escrita nessa época, hoje em dia a gente não sabe por que eles levantavam cerca de 30 metros é, de sambaquis, né? O mais alto, acho que em Garopaba tem um de 30 metros de altura, imagina, é um castelo. Então, os estudiosos dizem que ou eram grandes lugares funerários, né, de funeral, lugares que eles colocavam seus mortos, ou eram grandes templos, tudo bem? Então, basicamente, eles coletavam moluscos para se alimentar, né, os sambaquizeiros. Aqui a gente está falando do Neolítico, então no Neolítico a matéria-prima era a pedra, né? As lascas de pedra. Então aqui, ó, na cultura material é possível dizer que desenvolveram um trabalho com matéria-prima lítica, em pedra. Lâminas de machado, pesos de rede, artefatos de bater, moer, triturar, com ossos e dentes de animais, pontas de projéteis, agulhas, furadores, raspadores. Também confeccionaram recipientes em vértebra de baleia e em barro cru. Não são encontrados peças de barro queimado e cerâmica, provavelmente porque vieram a se quebrar, enfim, né? Dentro dos objetos de adornos, enfeites, podemos citar as conchas, os dentes de tubarão e de mamíferos, sempre perfurados. Então, eles eram povos que gostavam de... Perdão. Deixa eu tomar uma água. Então, eles eram povos que gostavam de usar ornamentos, usar colares e brincos, né? Eles gostavam muito de se enfeitar, né? Diria que os sambaquizeiros, eles são os nossos homens da caverna aqui do Brasil, né? Li, literalmente os nossos homens das cavernas aqui do Brasil, né? Então a gente pode nesse estereótipo que a gente tem dos homens das cavernas, a gente pode trazer e pensar neles aqui em Santa Catarina, que é essas mesmas figuras. Muito bem. Eu trouxe aqui, ó, então, algumas imagens que a gente tem, né, da arte dos sambaquis. Eles faziam muita arte em pedra, muitos desenhos também. E que a gente, claro que a gente encontra nos museus arqueológicos são essas figuras morfológicas que a gente diz, né? Morfológicas são releituras de animais ou, ou antropomórficas, que são releituras de humanos, né? Olha que legal. Então, a partir de rochas, esculpiam uma série de formas de beleza estética impressionante. Há peças geométricas de acabamento esmerado, as formas escapam ao nosso entendimento. Há zoólitos, esculturas em formas de animais, com possível significado cerimonial. Algumas dessas peças também foram esculpidas em ossos e bulas tintâmicas, a parte do ouvido do animal, de mamíferos marinhos, em especial de baleias. Há também ainda, em que menor quantidade, as esculturas antromorfas, ou seja, em forma humana.
A farmacopeia é o conjunto de substâncias vegetais de plantas aproveitadas por suas propriedades curativas e que poderiam ter sido usadas como remédios pelos grupos pré-coloniais. Que a gente está falando que esse povo eles tinham um conhecimento fantástico com as ervas medicinais, né? A nossa naturologia e esses povos mandavam muito bem, né? Porque imagina, naquela época não existia remédio. Então eles tinham que. Eles tinham um conhecimento fantástico sobre como usar da cura com as plantas, né? Então a gente vai lá. Mais uma peça que encontra lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Uma peça sambaquizeira. Que legal, né? O que é isso aqui? É um pacu? O que é? É um peixe, né? Não sei o que é. Muito bem. Interessante, né? Será que eles utilizavam como um prato? Ou era só um ornamento? Era só um sei lá, uma decoração de casa, né? Olha que legal os bichinhos, ó. Acho que é um tatu, hein? O primeiro. O segundo ali parece um boto, um golfinho. Aí, ó, é as líticas, né? Equipamentos líticos feitos de pedra. Arte sambaqui, né? Arte de 6.000 anos atrás. Muitos desses artigos eles estão em museus. Alguns deles estão em coleções particulares. E esses são os mais preocupantes, assim, porque quando a gente é, tem a nossa coleção particular de artefatos, elas não, normalmente elas não vão ser vistas para o público. As pessoas não vão ficar sabendo que aconteceu esse tipo de material. Então, a gente está encontrando muitas peças que foram catalogadas pelo IFAM e fotografadas, etc., mas que não estão nos museus, estão na casa, na coleção de alguém, e ninguém tem acesso a isso, ninguém consegue ver essas peças, né? E isso é muito chato, na minha opinião, né? Olha que legal esse tubarão em pedra. Um passarinho também, né? Muito bonito. Os sambaquizeiros, eles mandavam muito bem na arte deles. Muito bem. Então, eco. Deixa eu ver aqui. Então, então, beleza. Chegamos ao fim do nosso slide, também ao fim da nossa apresentação. Essas foram as referências de é, foram as referências da primeira música Caramujo, né? Se você não ouviu ainda a música, não ouviu o álbum Caramujos, O Canto dos Carijós, eu recomendo que você tire um tempinho para ouvir, porque é um trabalho bem legal, bem bacana. Essa foi a primeira live de uma série de 8 lives que a gente vai fazer sobre as referências de cada música, né? Essa live ela está sendo gravada, então eu vou estar disponibilizando ela no YouTube também para quem quiser. Quem não conseguiu ver agora, tá vendo ao vivo, vai poder ver depois. Tudo bem? Então, mais uma vez, gratidão para quem está assistindo, gratidão por quem passou aqui. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana.
um espectro de luz aí entre na casa de vocês, trazendo muito amor, um amor fervoroso, né? E é isso, então tá, galera? Obrigado, gratidão, muito bom. E é isso. Valeu.